Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GP e Head de Ecossistema e Comunidade na Genix. Eu estou aqui hoje no episódio muito sensacional, episódio 90, gente. 90 episódios já, 90 histórias contadas aqui no podcast. Nesse mês de outubro, né, em comemoração do meu aniversário, a gente está fazendo aqui uma temporada especial com modelos de negócio, rodadas de negócio. E quando a gente fala de negócio no setor, a gente fala muito sobre a Greener, né? Então, por isso que hoje eu convidei aqui a Luísa para participar com a gente. Luísa, é um prazer te receber aqui. Eu não vou te chamar de Luísa, não, porque é Lu o tempo todo. Seja muito bem-vinda aqui no Boteco Solar. É um prazer te receber aqui, viu? Tati, muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia, integrador. Estou muito feliz de poder participar aqui, sou uma admiradora aí da Tati do Boteco Solar, então estou super honrada de estar aqui, né, em meu nome, em nome da Greener, poder contar um pouquinho mais do nosso trabalho. Não, muito massa. E Lu, conta pra gente, né? Como é que você começou no setor? Você sempre atuou com essa área de consultoria, com essa área de pesquisa? Porque esse episódio a gente vai falar muito sobre inteligência de Uhum. mercado, né? Vai conversar sobre como que a gente pode trabalhar isso no dia a dia. Mas fiquei pensando, né? Como é que foi a sua trajetória também? Então, Tati, desde o começo eu trabalhei, né, com a parte de energia em si, então eu fiz faculdade de Relações Internacionais e Economia. Que era uma bigraduação na Facamp, lá de Campinas. E eu sempre tive vontade de trabalhar mais nessa parte estratégica, de setores estratégicos do Brasil, né? Então, eu não sabia exatamente onde, mas queria trabalhar em algo nesse sentido, e sempre gostei bastante dessa parte de sustentabilidade. E aí, na época, eu prestei o estágio para a CPFL. Olha, E aí, no CPFL era pertinho ali de onde eu morava, da faculdade e tudo mais. E aí, acabei passando ali no estágio e foi o primeiro momento ali que eu comecei no setor de energia. Então, eu trabalhava ali na parte da distribuidora, na parte ali de planejamento energético mesmo, parte de leilões e tudo mais. E aí, depois, eu acabei indo para a área prestei um trainee, né, depois da CPFL, e acabei passando na Ernst Young ali para trabalhar com a parte de auditoria. E nossa, que como eu incrível! tinha e como eu tinha ali a parte já do setor elétrico, né, que foi o estágio na CPFL, então eu já fui direcionada para a parte do setor elétrico mesmo. Então fazia auditoria contábil e financeira da parte de distribuidoras de energia e de transmissoras. Então, ali eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais na parte de energia mesmo do setor elétrico. E aí eu acabei percebendo que eu não queria me aprofundar tanto nessa parte de contabilidade, a parte mais financeira, que é um nicho bastante específico, né? E que eu sempre gostei bastante dessa parte mais estratégica, de pesquisa, de planejamento. Então, eu fui me especializar nessa área, e aí eu fui fazer uma especialização, mestrado mesmo, né, na parte de energia, e saí da UI, né? Eu falei, não, não é onde eu quero Não é estar onde no eu quero momento. estar. E por mais, né, aprendi muito, acho que a UI foi uma escola aí para mim, em termos de entendimento de empresa, de visão de mercado, e tudo mais, me deu uma bagagem muito boa, mas não era o que brilhava meus olhos, né? Então, eu fui me especializar mesmo na parte mais de pesquisa, de planejamento, e aí depois tive, né, a oportunidade aí de entrar na Greener, e aí atuar exatamente com essa parte, né, que era o que eu estava buscando de fato. Então, eu entrei nessa parte de estudos, né, como fazer a parte de análise mesmo do setor de energia, né, em termos mais macros e micros também. E aí fui me desenvolvendo aqui dentro, né? E hoje eu estou aí como coordenadora da área de estudos e inteligência de mercado, né? Então essa foi a minha trajetória até então.
Não, muito massa. E Lu, aqui tem vários ouvintes, né, de diversas maturações, vamos dizer assim, tem gente que está entrando no mercado, está ouvindo, tem gente que já está no mercado, está ouvindo. E uma das coisas que eu percebo é que como tem sempre gente entrando, né, gente nova, às vezes as pessoas não sabem muito bem quem é a Green, o que que ela faz. E aí eu acho que seria bacana você também comentar, porque quando sai o estudo, né, o estudo é super Uhum. esperado, né? Todo mundo quer ver os insights, quer saber o que que tem lá, qual que é a distribuidora, qual que é o equipamento, né, quais são as tendências, enfim. Mas eu acho que eu particularmente, né, depois que eu conheci a Green, eu acho que ela é muito mais do que isso, né? E então acho que seria legal o pessoal ter a sua visão também, né? A Green ela está no mercado desde quando? Desde 2007? Desde 2007. Olha isso, Marcou. gente. Uhum. Antes da 482. É, antes da 482, antes de existir a possibilidade aqui, né, da geração distribuída. Mas isso foi muito por conta do Márcio, né, nosso fundador e CEO. Hoje, naquela época, o Márcio até trabalhava em multinacionais, né, trabalhava nessa parte mais de empresarial mesmo. E aí, no fim, ele tinha muito essa vontade de empreender e de trabalhar com a parte de energia solar, né? Isso era uma coisa que ele foi de certa forma, visionário ali, né, em relação a isso. E aí ele começou a dar treinamento, que era a Enova Solar. Então, ali ele dava treinamentos hands-on, né? Foi um dos primeiros treinamentos aí do Brasil em que ele fazia a parte prática, né? Não só teórica, mas ele juntava ali com treinamento na casa dele. Olha só, Então ele sabia disso. tinha. Uhum. E aí ele mesmo tinha o sistema ali, né? E trazia toda essa parte, juntava a parte teórica com a parte prática ali, fazia uma imersão. Então, na casa dele, ele fez essa escola, né? Vamos dizer assim. Então, a Gwynner começou com capacitação, né? Chamava Enova. Então, a essência, né? Então, aí depois a Greener foi passando, crescendo, né? O mercado foi evoluindo também. E mais se sentiu essa dor do mercado, né? De fato, de trazer dados, de trazer conhecimento, não só dados, né? Aí entra a parte da inteligência mesmo, da gente trazer um pouquinho mais de conhecimento e análises para aqueles dados, né? E a partir disso a gente conseguir se direcionar melhor como empreendedor, como empresa, né? No nosso negócio. Então, foi aí que surgiram as pesquisas, em 2016. E aí, em 2016, que foi a primeira pesquisa a ser feita, e aí, semestralmente, isso começou a acontecer, né? Então, foi criando todo um histórico de dados, é, aperfeiçoando as análises, e conforme o mercado, né, foi mudando a dinâmica também, a Greener foi acompanhando essa trajetória. Então, além dessa parte de estudos, né, que é o que, como a Greener nasceu, vamos dizer assim, Greener como Greener, né, depois de ter vindo a Enova, a gente atua também não só com essa parte dos estudos, né, mas também com algumas consultorias e a parte de transações, né, e por transações a gente faz essa parte de M&A também, né, a parte de aquisição de usinas, então para investidores, tanto os desenvolvedores, né, que estão com os projetos, e os investidores que estão buscando investir aí em usinas, a gente faz toda essa intermediação, ajuda a encontrar os ativos, enfim, traz mais confiabilidade ali para a decisão do investidor, né? Tanto sell side quanto buy side, né? Tanto o vendedor quanto o comprador ali do ativo. Então a gente expandiu também, né? Junto com o mercado, a gente também foi crescendo, se capacitando, e hoje a gente atua em outras áreas também. Não, muito massa. Eu lembro que, né, conforme a gente foi, como é que eu posso dizer, aprofundando o nosso relacionamento, né, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a curadoria, o cuidado com a pesquisa, né, com os dados. É como se, no passar desses anos, né, vocês fossem desenvolvendo e evoluindo a própria metodologia, né. E uma das perguntas que eu mais recebo assim dos integradores é como é que eles conseguem concatenar tanto dado, né? Como é que eles conseguem analisar todas as nossas respostas, né? Será que analisa mesmo? Tem muito disso, né? Vocês Uhum, estão sempre cientes disso. E eu vejo muito assim que a confiabilidade da pesquisa, né? Ela é muito pautada nessa questão da evolução do tempo, de vocês estarem ali sempre fazendo essa melhoria, né? Sempre buscando trazer mais dados, mais informações.
Eu acho importante esse acompanhamento do mercado, né? E as pesquisas elas vão melhorando. A gente vê a cada estudo, a gente conversa muito sobre isso, né? Olha, nessa pergunta aqui vamos, né, deixar mais explícito, vamos Uhum. melhorar e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a metodologia, sabe? Quantas pessoas estão envolvidas? Como é que vocês se planejam para lançar cada semestre? Eu imagino que deve ter tanta coisa, né, para olhar tantos detalhes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal. Legal, Tati. O desenvolvimento do estudo, principalmente o estudo GD, né, o GD, que a gente tem o GD remota, né, que são as grandes usinas GD, e a gente tem o GD o GD mais varejo ali, né? Então, esse estudo que é o nosso estudo principal, ele acontece o ano todo, na verdade. Né? Então, a gente planeja ele, a gente finaliza um estudo, a gente já está começando o próximo estudo, né? Então, a gente faz toda uma parte de planejamento, né, desde um balanço do estudo anterior, vamos dizer assim, o que a gente teve do estudo anterior e o que a gente poderia trazer de diferente. A gente faz rodadas de conversa, e você sabe, né, Tati, já participou de várias com a gente, tem sido uma baita de uma contribuição, né, sempre trazendo bastante insights importantes, que justamente a gente quer entender, né, estar próximo do mercado de diversas formas e por meio de diversos players, né, que representam de fato o mercado, desde o integrador até o distribuidor, até o fabricante, a parte de serviços, né, enfim, tem todo um ecossistema ali dentro do mercado, né, de solar. Então, a gente busca sempre fazer rodadas de conversa para entender as principais dores, e assim a gente não só trazer as perguntas que a gente já traz costumeiramente, né, como forma de manter histórico e a gente ter um indicador ao longo do tempo, mas também novas perguntas, né? O que mais que a gente pode agregar? Qual que é o momento do mercado que a gente pode trazer informações que agreguem, né, que ajude o integrador e o mercado a tomarem decisões mais assertivas, né? Então, tem todo esse planejamento, e aí depois dessa fase de planejamento, a gente começa a executar de fato a pesquisa, né, que é a pesquisa online, que a gente abre aí para milhares de integradores. Então, tem todo um preparativo anterior de qual pergunta que a gente vai fazer, né, de acordo com esse planejamento, essas conversas de mercado, e aí a gente elabora a pesquisa de fato, o formulário. E aí tem toda uma equipe de marketing envolvida por trás disso também. A gente tem uma equipe dentro da área de inteligência, que são mais ou menos três, para estudo GD, né? São três pessoas que tocam de fato o estudo, mas a gente tem áreas correlacionadas ali, né? Que vão também ajudar no desenvolvimento do estudo, na campanha de divulgação. Então é um trabalho bem em equipe mesmo, né? A gente tem ali a parte de marketing que trabalha bastante na divulgação da campanha, nos e-mails, nos conteúdos que a gente vai disponibilizar, qual o melhor formato da gente trazer isso, como que foi na pesquisa passada, como que a gente pode melhorar através dos dados que a gente vai gerando. Então, tem todo esse processo de aperfeiçoamento, de melhoria contínua, né, que a gente busca ter dentro da execução do estudo. E aí, a partir do momento que a gente publica a pesquisa, né, a gente faz todo esse trabalho de marketing, né, para a gente alcançar o maior número de integradores possíveis. Por quê? Porque quanto mais respostas a gente tiver e de integradores que estão comprometidos de fato a nos passarem respostas válidas, né, que são verdadeiras, mais dados, uma base maior a gente tem, mais próxima da realidade a gente consegue chegar com aquele dado. Então, por isso que é importante, a gente bate bastante nessa tecla, né, de ter bastante parceria de divulgação e tudo mais, porque a gente sabe que isso vai contribuir para o mercado. Então, a partir do momento que a gente recebe essas respostas, a gente faz todo um processo de validação, né? Então, a gente sabe que existem respostas ali que, infelizmente, são, né, respostas que não têm sentido nenhum, né? Fazer um break aqui, ó, o pessoal que fica votando aí. Qual que é o método É, do quilowatt-pi? 0,00999. então tem muito essa questão das mais lembradas, que a gente sabe que gera, né, toda uma movimentação do mercado e tudo mais. Então a gente sabe disso e a gente não quer enviesar a pesquisa, né? A gente tem todo esse cuidado para que a gente consiga extrair os dados reais, né? Os dados relevantes ali. Então a gente faz uma validação e essa validação passa por vários processos. Tá? Parte dele é automatizado, mais quantitativo, parte dele é qualitativo, a gente olha resposta por resposta.
tá? Para avaliar ali se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido no sentido metodológico mesmo, tá? Sim, Tudo parametrizado, né? parametrizado, exato. Então a gente usa métricas mesmo, né? Estatísticas e tudo mais para que a gente consiga validar aquela resposta, né? Toda ela, né? Você Não só trouxe preços, não só vendas, isso mas que ela eu ia falar. Você trouxe um como. ponto muito importante. Vou até, né, recapitular Uhum, aqui. Então, quando chega, por exemplo, naquela parte dos mais lembrados, né, que o pessoal se mobiliza demais. Eu vejo no mercado, o pessoal se mobiliza. Se a pessoa responde 000 999 chega lá, essa resposta é inválida, porque vocês olham o fluxo todo de respostas, não exatamente. só um. Entendi. Exatamente. Validação do CNPJ, a gente faz isso também. Tem um CNPJ que não existe, ela automaticamente, a gente nem vê o restante, automaticamente é um dos primeiros filtros, né? Primeiras validações que a gente faz. Ela já não passa, né, para validação ali final, né? Ela não é computada. Então, existem esses filtros que a gente cada vez mais consegue aperfeiçoar, né? E dado o nosso histórico que a gente tem também, a gente conseguiu criar um processo bem eficiente, né, em relação a isso. Para justamente a gente sabe da importância que tem para o mercado, né? O estudo da Greener, os dados, então a gente tem todo um cuidado mesmo para que a gente esteja de fato trazendo dados fidedignos, né? Mais próximos possíveis ali da realidade. E aí, a partir do momento que a gente faz esse fechamento, né, essa validação, a gente começa a fazer as análises, né? Então, fechou ali a validação, os dados, né, essa base é a base final que a gente tem, e aí a gente começa a gerar as análises, né? E entender os cruzamentos de dados ali, o que que a gente pode trazer para o mercado de análise importante, de conhecimento que vai ajudar e orientar em certas tomadas de decisões e ações, né? Então, essa leitura é muito importante, né, do dado que a gente tem. Muito massa. E, e aí a gente também acaba fazendo a validação com alguns players, né? Tá fazendo sentido isso que a gente está trazendo? Né? Então, a gente preza muito por isso, sabe? Por a Eu gente estar acho, trazendo. eu acho muito bacana isso, né? Essa fala sua, porque tá até me lembrando do episódio anterior do Thiago, né? Do Banco Genter. A gente falou muito sobre colaboração. E aí a gente vê o quanto que essa pesquisa também é sobre colaboração, né? Seja dos players, seja dos integradores. E uma das coisas que também eu vejo assim que é uma dor do integrador, Lu, é que a pesquisa ela aborda várias coisas, né? E exige do integrador que ele tenha diversos números, né? E tem integrador que já me falou, olha, eu não sei como é que eu acho esse número, né? Eu não tenho esse número para responder agora a pesquisa, né? Eu tenho que olhar para trás e avaliar, enfim. E eu trago muito como é que eu posso dizer, essa conversa, né? Esse insight, tipo assim, olha, se você não tem, não é normal, né? Se você não tem, você está precisando ajustar isso. Você precisa ter dados para você tomar decisão na sua empresa, né? Ah, qual que é o meu preço em relação ao do mercado, né? E ter essa Uhum, colaboração, né? No sentido de entender o que está acontecendo dentro da empresa, o que está acontecendo no mercado. A gente sabe que tem várias nuances, né? Vários pontos, né? Não dá para comparar exatamente, né? Ah, meu preço está diferente demais, né? Mas eu acho que essa questão dos dados, a gente está aqui falando nesse episódio de inteligência de mercado, né? Quando a gente traz os dados para nos apoiar, né, tudo flui melhor. Então, eu não sei se você teria também alguma dica para os integradores se prepararem, por exemplo, para a próxima pesquisa. uhum. Ótimo ponto, Tati. A gente costuma dizer aqui, né, que a parte da inteligência de dados, ela não é necessariamente uma área, né, assim, da empresa. Então, ela é mais uma cultura. Então, assim, é você estar preparado em relação a ações que você vai tomar, mas que sejam ações coerentes, né? Ações e decisões coerentes baseados em determinados dados, determinados históricos, né? Da própria empresa, do próprio negócio, do mercado. Então, eu acho que a pesquisa, ela acaba, o momento de responder à pesquisa, ela acaba até sendo uma oportunidade para o integrador, né, nesse sentido que você falou, de começar a se preparar e implementar essa cultura de dados na empresa, porque
Tudo isso que a gente pergunta na pesquisa são dados bastante importantes para o próprio sucesso, né, do negócio do integrador. Então, a dica que eu dou nesse sentido é estudar o nosso formulário, né, entender ali o que a gente pergunta, porque são perguntas importantes. E a partir do momento que o integrador ele tem esses dados de forma contínua, né? Então vamos fazer essas análises. Não precisa ser mensalmente, talvez, né? Alguma coisa, mas bimestralmente, trimestralmente, mas ter essa cultura de análise desses dados. Então, acho que é algo bastante importante aí para responder as perguntas, né, do questionário da pesquisa. Então, Certeza, com certeza. E é legal você ter trazido essa visão, né, de que a inteligência não é uma área, né? Ela é, de fato, ali uma cultura, é você começar a trabalhar a operação, fazer tudo pensando em dados, né? Então, assim, quantas propostas eu tenho que gerar para eu bater minha meta, né? Tá atrelada à taxa de conversão. Qual que foi o banco que mais financiou nesse semestre? Poxa, se você não sabe qual banco que mais financiou na sua empresa, né? Você não está conseguindo medir ali, né, o que está tendo mais assertividade, o que está tendo menos. Enfim, acho que é legal esse ponto que você trouxe, né, de que é como se fosse uma experiência, né? Se a pergunta uhum. está sendo feita e eu não sei responder, vou refletir se eu estou sabendo de fato o que está acontecendo, né? Exatamente. A gente disponibiliza também, a gente tem um roadmap da, da pesquisa, né, do Typeform. Então, é interessante também, antes de preencher, ter certeza que você está com os dados ali, né, que você tem todos esses dados. Então, acho que é um motivador, ele é um impulsionador para que se você, né, integrador, não tem esses dados, para que, de fato, consiga trazer essa cultura, né, e começar a olhar um pouco melhor para isso. Porque né, com certeza assim, isso vai ajudar bastante aí na orientação, né, das decisões, das ações para o sucesso do negócio. Com certeza. E assim, Lu, eu tenho, como é que eu posso dizer, a minha visão, mas eu também queria ver a sua, né? Qual que seria a correlação de usar dados e ferramentas e a performance de um integrador independente do tamanho? Porque uma das coisas que eu também discuto muito com os integradores, né, assim, eu sou pequeno, né, sei lá, a pesquisa, se não me engano, você até me corrige se eu estiver errado, se eu não me engano, em média dá 7 colaboradores, né, por integradora, em média. Então, assim, às Uhum. vezes tem integrador que fala, Tati, eu sou pequena, sei lá, eu tenho 4 pessoas aqui na minha equipe, será que é necessário eu ter todos esses dados mesmo, né? Então, assim, como é que a gente correlaciona o dado com a performance? Na minha Uhum. visão, né, se mesmo pequeno ele não consegue estabelecer essa visão de dados, esse gerenciamento, imagina grande, né? Então, assim, vamos começar já do certo, né? Vamos começar já com esses dados, mas eu também queria ouvir a sua opinião sobre isso. Exatamente isso, Tati, acho que você falou muito bem. Acho que quanto maior a empresa vai ficando, né, mais desafiador é Oh, você ter esse controle, né, esse monitoramento dos dados, vamos dizer assim. Então, se você é um integrador menor, uma empresa menor, se você já começa com essa cultura, né, de coletar dados, de olhar para os dados, entender os dados da empresa, isso de fato é, vai impulsionar, não só impulsionar o crescimento, mas a partir do momento que você já é uma empresa um pouco maior, né, já facilita o processo, né, você vai criando processos ali dentro. Então, é bastante importante. E aí, eu acho que é isso, né, Tati? Não importa o tamanho da empresa, é uma cultura que você precisa começar a olhar justamente para ser mais assertivo. Então, por exemplo, minhas vendas caíram. Por que que minhas vendas caíram? Aí, se você vai olhar no estudo da Greener, a gente coloca ali, né, o número de orçamento, o percentual ali, né, de orçamentos por mês, o número, desculpa, de orçamentos caiu 24%. O que que isso significa? Né? Não é só um número, significa que a demanda do mercado, né, a procura por sistemas fotovoltaicos está menor. Por quê? Né? Eu acho que é sempre você se questionar, né, e tentar entender um pouco mais a fundo. Então, por quê? Porque a gente sabe que teve uma mudança de lei, né, teve um certo receio do consumidor ali em relação à atratividade, à economia, de fato, do sistema. Então, tá, esse é um ponto. Deixa eu olhar para isso. O que eu, como integrador, posso fazer para gerar mais confiança para o potencial consumidor?
né? Então, tá, preciso entender melhor sobre isso para explicar que não houve, né, um impacto tão grande em rentabilidade, em payback. Esse é um ponto. Ah, legal. Qual que é o outro ponto? A gente tem um cenário macroeconômico desafiador, né? Taxa de juros alta, restrição de crédito. Tá. Que estratégia que eu posso ter para direcionar isso, né? Para que eu consiga ter um diferencial em relação ao mercado. Então, tá, vou fazer parcerias com bancos, né? Vou procurar agentes financiadores, plataformas. Tem muitas plataformas hoje em dia, né? Que tem um leque ali de bancos que pode ajudar nesse processo. Então, e aí você vai começando a ser mais cirúrgico, né? Em relação às dores ali do mercado e às suas próprias dores, né? Eu acho que isso vai orientando um pouco melhor ali e gerando mais resultados a partir do momento que você entende. Então, é sempre o questionamento mesmo. Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Esse ponto é muito legal e até estendo aqui um pouco a sua fala, no sentido assim, é muito legal você fazer com que a equipe também tenha isso, né? Também desenvolva isso. A gente fala do integrador, é um empreendedor, tá ali sempre, né, na visão da empresa, mas o quanto que é importante o time dele desenvolver. E aí é realmente aquilo que você falou, é a cultura, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Uhum, Ah, o setor de engenharia, né? Tive muitas reprovas, por quê? Né? E aí vai começando a desenvolver igual você começou, igual você uhum, comentou. Financeira, mesma coisa. Então, acho que é muito bacana essas áreas se desenvolverem, né, nessa cultura, né? exatamente. E aí, até puxando, ah, por exemplo, a gente está olhando para um dado, né, a parte do orçamento. A gente começa a olhar, por exemplo, para a conversão. Ela começa a dizer outra coisa, né? E aí, até puxando um pouquinho das top 100, Tati, vou até já introduzir esse assunto aqui. Então, por exemplo, a gente olhou ali a parte de orçamentos. Quando a gente olha a parte que é o topo do funil ali, né, é o começo. Quando a gente vai afunilando ali, a gente sabe, tá, então temos pessoas interessadas, né? A gente emitiu orçamentos, propostas. Então, como que agora eu vou converter isso em vendas? Esse é um processo muito importante, e aí a gente viu pela pesquisa, pelo estudo também, que teve uma queda, né, dessa taxa de conversão, uma queda média do mercado. A gente tinha uma taxa mais ou menos de 13%, e agora a gente tem uma taxa de 7%, quase Olha a metade, né? diferença, né? Exatamente. Então, é uma queda bastante significativa, né? Então, por quê, né? O que que faz essa não conversão acontecer? E aí a gente fez essa pergunta, né, para o integrador, e muito veio por conta das condições de financiamento. Então, aí a gente vai começando a entender um pouquinho melhor, né? O integrador começa a entender onde que estão os desafios e como que pode, né, atacar esses desafios para que tenha uma eficiência maior. Ah, muito massa. E uma das coisas que me chamou a atenção, né? Na verdade, não é que chamou a atenção, né? Chamou também, né? A gente fez aquela imersão GD presencial, né? E vocês trouxeram os dados dos top 100, os top 100 integradores da pesquisa. Então, um número X de integradores responderam a pesquisa, concatenando os dados, vocês acharam os top 100, os top 100 que mais faturaram, certo? Ou não? Top 100 que mais venderam em termos de volume não de vendas, número de sistemas, mas de potência. De potência. Massa. Isso. Desses top 100, o que que eles fizeram para atingir esse volume, né? Você tem Uhum. algum insight para poder compartilhar com o pessoal? Como é que vocês. Eu lembro que durante a imersão GD, vocês trouxeram vários números interessantes, né? Sim, sim, Tati. Eu acho que um dos
foram vários insights assim, que a gente trouxe, mas o que me chamou bastante atenção foram dois em especial, né, que seria a parte da maturidade da empresa em termos de tempo de atuação. Então, esses top 100 são empresas que já estão há mais tempo no mercado. E o que isso significa, né? O que a gente extrai disso? Que são empresas que têm uma certa maturidade em termos de processos, né? Em termos de experiência do consumidor, estão olhando para isso, né? Há mais tempo. Então, isso gera uma eficiência maior para essas empresas. E reflete um pouco do que está acontecendo no mercado, né? O mercado solar é muito novo, né? Então, a partir do momento que o mercado vai evoluindo, vai tendo uma maturidade em relação a aprendizado mesmo, né? Tanto das empresas integradoras quanto de toda a cadeia de valor, né, do mercado. Então, esse é um dado interessante e principalmente daí a parte de conversão. Né? Então, a gente percebeu ali que essas empresas, elas são mais eficientes no momento de converter. Então, enquanto a gente tem na pesquisa geral, né, uma média de 7% de taxa de conversão, essas top 100, elas têm uma média de 11%. Olha só. Então, tem uma diferença bastante significativa, né? Então, elas têm um processo mais eficiente. E se a gente compara com o ano anterior, que é aqueles 11% que eu comentei, 13%, desculpa, elas foram menos impactadas, né, na eficiência, Sim, sim. do que a média geral. Porque elas têm processos, né, mais eficientes, tanto, provavelmente, né, que a gente está inferindo, da parte de marketing, né, de estar captando leads mais qualificados, quanto no próprio processo de venda. Então, parte de capacitação, que é outro ponto que apareceu na pesquisa, né, essas empresas investem mais em capacitação do time, né, para ter uma venda mais assertiva ali, né, uma parte de convencimento e tudo mais, que traz uma maior eficiência na parte da conversão mesmo. E, além disso, outro fato que chamou a atenção é a parte das ferramentas digitais. Essas empresas top 100 que têm uma conversão maior, elas utilizam mais ferramentas digitais, Como né? CRM, Como só. CRM, exatamente. Especialmente CRM e... Ai, não me lembro agora o último que foi, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não estou me lembrando na sequência, a ordem agora, Tati, mas o que Tranquilo. chamou mais... ferramenta... Ah, e a parte de marketing, CRM e Ah, marketing. automação de marketing. Isso, exatamente. Então, são processos diretamente ligados aí à conversão de vendas. Então, utilizar ferramentas digitais auxilia bastante aí no processo de vendas mais eficientes. Não, muito massa, né? É bacana a gente ver esse tipo de insight, porque tem muita empresa que não investe nessas ferramentas por uma questão de, assim, de economizar custo, né, e tal. Mas você vê o quanto que isso reflete também na eficiência operacional, na conversão. Uhum, Quando a gente fala de CRM, por exemplo, né, a gente está falando de gerenciar proposta, de gerenciar cliente. Então, quanto que influencia, né, você atender bem um cliente para convertê-lo, né, nesse processo de venda? Então, até fica aí a dica para o pessoal refletir também sobre o uso dessas ferramentas, né? E é muito bacana ver, né, essa diferença da conversão do top 100, como eles não foram, como é que eu posso dizer, muito impactados, né, nesse novo cenário, uhum, né? Então, eu acho que é uma informação interessante a ser analisada, sabe? uhum. E até, Tati, o integrador pequeno, né, por exemplo, que pensa, por que que eu vou ter uma ferramenta digital, né, para me auxiliar nisso? Às vezes, né, eu acho que é muito do momento da empresa também. Se você está começando agora, tudo bem, não precisa ter uma ferramenta digital ali, né, automatizada e tudo mais, mas você tem uma organização em relação aos processos, né, seja por Excel ou por outra ferramenta, né, nesse sentido, de que você consiga ter esse gerenciamento e essa criação de processos de forma organizada. E aí, a partir do momento que isso vai tendo mais volume, você vai passando para outras etapas, né? E aí, a contratação de uma ferramenta digital. Hoje, você tem plataformas aí no mercado que cobrem todo o processo, né? Desde do dimensionamento ali até a venda final, compra de equipamentos, marketplace, enfim. Então, você consegue fazer todo aquele gerenciamento num lugar só.
isso daí ajuda muito, né? Traz uma organização ali, né? Uma outra perspectiva para o negócio mesmo, né? Para a captação. Com certeza. E é isso, né? No final das contas, acaba não tendo motivo para você não ser organizado, para você não ser estruturado e gerenciar os seus próprios dados, né? E só tem a colaborar com a própria empresa, né? Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção foi que no último estudo, né, teve a questão de apenas 8% dos integradores terem atuado com o mercado livre de energia, né? E aí isso me mostrou oportunidades que não estão sendo exploradas, né, pelos integradores. Mas também, assim, na sua visão, né, além do mercado livre, o que que você acha que o integrador poderia explorar como oportunidade de negócio, né? Você que acompanha esses dados, né, vê essas evoluções e tudo mais, como é que você vê, assim, esses outros modelos de negócio? Ótimo ponto, Tati. Acho que essa parte do Mercado Livre que você já pontuou, que é o que mais vem, mais se fala, né? Eu acho que é a oportunidade que está mais próxima, vamos dizer assim. E aí eu até dou um passinho atrás, assim, né? Eu acho que além de outras oportunidades que tem, além da geração distribuída, eu acho que existem oportunidades dentro da geração distribuída para o Total. integrador, né? Eu acho que no sentido de você pensar na experiência do consumidor. O que que eu posso agregar na minha venda, né? Não ter o sistema solar como simplesmente um produto, mas como uma solução, né? Então, estou vendendo um sistema de geração distribuída, e o que mais eu posso agregar ali dentro? Né? E aí sim começa a transbordar aí para outras soluções, né? Então, pensando em eficiência energética, pensando em, hoje em dia, por exemplo, né, a gente já está vendo bastante integrador vendendo carregador elétrico, porque é algo que tem acelerado aí, principalmente esse ano, a gente viu uma evolução aí das vendas, né, de veículos elétricos, embora seja um pouco mais nichado, né, para um público mais da classe alta, média e alta, é algo que já está acontecendo, né? Então, é importante o integrador também já estar olhando para isso, porque quando a tendência vem, né, ela vem forte também. Então, quanto mais cedo começa a olhar para isso, né, enxergar as oportunidades e tudo mais, melhor, né? Vai estar saindo à frente ali do mercado. Então, eu acho que é olhar justamente para a experiência do consumidor, né? O sistema fotovoltaico, ele é a longo prazo, né? Então, você tem uma jornada a longo prazo para o consumidor. Então, você tem todo um sistema de pós-venda, o que que você consegue oferecer além disso, retrofit, né? Então, pensar exatamente nessa jornada, eu acho que é bastante interessante no objetivo final do consumidor final. Afinal, o consumidor final, ele quer economia de energia, né? Então, o que que eu posso trazer ali para ele, acoplando, né? Trazendo junto ali com o sistema fotovoltaico. Até mesmo por conta de indicação também, né? Uhum, exato, sim. Acho que a gente traz algumas pesquisas, né? A gente trouxe essa questão da indicação, né? Qual que é o principal motivador ali de um De consumidor venda, fechar o negócio, né? Escolher uma empresa. E a questão da indicação. indicação, da confiabilidade foram as principais, né? Então é bastante importante, sim, pensar na qualidade, né, do serviço. Sim, com certeza. Então, você, além disso, né, a questão do mercado livre, mobilidade elétrica, você vê mais alguma coisa? Eu sei que nem tudo é para agora, nem tudo está aqui no curto prazo, mas eu vejo bastante tendência, né? Por exemplo, quando a gente fala de armazenamento, bateria, Uhum. né? Como é que eu posso dizer? Nem aflorado, né? Mas estamos vendo novas perspectivas, né, no mercado. Exatamente, essa parte do armazenamento é bem importante também, Tati, porque a gente vê ali, né, as renováveis, para a gente ter uma evolução também maior delas, vai ser essencial o armazenamento, né? Então, são movimentos aí que a gente sabe que tendências que já estão, né, se desenhando, que a dúvida que a gente tem é quando isso de fato vai acontecer, né? Mas a gente sabe que vai vir, né? E a gente já começa a enxergar uma certa evolução aí nesse sentido, em relação à regulação, né? A parte mais dos processos ali que a gente vai vendo de políticas públicas.
Então, tudo isso são indicadores, né, de que isso, de fato, está avançando. Não, com certeza. E uma das coisas que me chamou a atenção, acabei de lembrar também, eu tô cheia de atenção, né? Que me chamou a atenção mesmo, de fato, foi uma novidade que o Márcio trouxe também na imersão GD, do mapa de penetração, né, de GD. Boa. E esse mapa, na hora que ele mostrou, eu fiquei muito assim, reflexiva, né, sobre ele, porque ele traz um dado de uma perspectiva muito nova, né? E eu acho que era legal você comentar também sobre ele. Não, isso a gente tem uma análise que a gente tem aqui internamente, a gente achou importante trazer, né, levar ele para o mercado justamente para trazer um pouco dessa perspectiva mais macro, né, olhar para a GD por um outro lado, né, porque ali, até é importante comentar aqui, para explicar um pouquinho melhor, são unidades consumidoras, a gente faz uma relação com todas as unidades consumidoras, independentemente dela ser um mercado potencial, ou seja, dela poder ter uma GD. Né? A gente não entra ali no aspecto técnico. Então, ali a gente está falando de todas as unidades consumidoras. Então, ali a gente vê por exemplo, acho que foi 2%, né, a média que a gente chegou ali Dois por do cento. média nacional, e ela varia ali de acordo com os estados ali, por exemplo, no centro-oeste, né, que a gente vê uma maior penetração. Então, a gente vê que tem bastante espaço ainda, né, para isso para a GD. Então, às vezes a gente pensa muito, nossa, será que está saturado? Né? Quanto tempo ainda será que a gente tem de espaço, né, parte temporal ali? Quanto que a gente pode ainda, né, vender? Será que tem bastante gente, tem bastante consumidores aí para consumirem, né, o sistema fotovoltaico? Então, acho que traz essa perspectiva, né? Embora ali a gente não esteja trazendo um mercado potencial de fato, mas a gente está trazendo uma perspectiva, né, Eu em achei relação a... diferente, mas achei que agrega de fato, sabe? Até se a gente for pensar, né? Teve toda aquela questão da 14.300, já virou assunto do passado, mas vira e mexe alguém comenta, né? E a gente vê como que o payback caiu, né? Também. Então, assim, eu falo muito isso para o integrador, né? Vamos explorar diferentes perspectivas, né? Se você faz um anúncio, né, dizendo assim, olha, o payback caiu do seu sistema, né? Então, ou seja, você vai ter menos tempo para poder desenvolver o investimento e tudo mais. É uma outra Uhum. perspectiva, né? Então, eu acho que isso também envolve muito essa questão de inteligência de mercado, né? Eu usar o dado ao meu favor. Exatamente, exatamente. Então, é trazer esse conhecimento, né, que você tem na história que você está contando. Então, o que que você pode trazer de favorável para o integrador, né? Que é algo verdadeiro, né? Que a gente sabe, por exemplo, que o payback ele até tá mais atrativo, né? Então, a gente mostra isso, tem os mapinhas lá, né? Que o próprio integrador pode utilizar da Greener, né? Para mostrar para o consumidor final. Essa questão da penetrabilidade, né? Ainda tem bastante espaço para a GD crescer. Então, são dados que são bastante interessantes no poder ali de convencimento mesmo, mas no convencimento mostrando dados reais, né? E para comemorar todas essas vantagens que a GD, que o solar nos oferece, que a gente está aqui comentando, eu estou um pouco curiosa para saber, né? A que ou a quem você brindaria hoje, Lu? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast a crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Tati, o meu brinde hoje não podia ser para outra pessoa além de você. Ah, É o seu mês de aniversário, né? Acho que é o podcast de outubro, né? O Boteco Solar aí, especialmente no seu mês de aniversário, trazendo pessoas diferentes, assuntos, né? Temáticas diferentes. Então, meu brinde hoje vai a você,
né, uma pessoa que tem contribuído bastante aí para o setor, que eu tenho bastante orgulho, né, de assistir sua trajetória, de tudo que você conquistou, do tanto que você consegue trazer clareza, né, para os integradores, para o mercado, de uma forma simples. Então, eu sou super sua fã. Ai, Então, meu meu brinde vai para você, viu? Como é que a gente agradece isso? Só brindando mesmo, né? Obrigada, viu, Lu, pela sua participação. Você sabe que eu adoro o seu trabalho. Nossa, muita sinergia. Acho incrível, né, a forma como a Greener trabalha. Tenho muito respeito e admiração pelo trabalho de vocês todos, na equipe toda. Gosto muito mesmo. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no podcast. Acho que vai ser muito enriquecedor para os integradores, né, esses insights que a gente trouxe. Espero que a próxima pesquisa, né, tenha mais aderência ainda, mais gente participando, mais gente colaborando, para a gente construir junto aí esse setor, acelerar essa transição energética. E, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Tati. É uma honra estar aqui com você. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?